Bom, Wagner, continuando o papo, você já respondeu da posição vendida em índice, já falou até que está abrindo uma posição de compra. Agora, teve alguns trades que foram abertos ao longo de 2017, inclusive um que ficou um suspense, né, porque era a candidata à nova Gerdau de 2017. Para quem não conhece, né, em 2016 o Wagner encarteirou a Gerdau lá no começo do ano, vendeu a história do fatídico apartamento de R$300 mil, que virou ações da Gerdau. Muita gente falou que ia acabar ficando sem teto, porque a Gerdau estava numa péssima fase, a ação quase mais do que duplicou de valor. O Wagner não pegou esse 100%, mas pegou um belo movimento. Ao todo, você lembra quanto deu, mais ou menos? Nós fizemos duas operações. A primeira deu 300%, a gente comprou, acho que era o médio a 2,30, a 3,30, a 3,40, vendemos a 10. Depois na correção, eu acho que a gente pegou mais uns 40% com a mesma quantidade, 100 mil papéis. Então foi maravilhoso o trade. Deu mais de 300% no total, uns 350%, 400%. E aí o pessoal ficou curioso de saber qual era essa nova Gerdau. Você já revelou aqui antes da entrevista que ela nasceu e já saiu da carteira. Teve duas operações também. Que é a Via Varejo, né? A Via Varejo. Teve a Via Varejo 1 e a Via Varejo 2. Então vamos contar um pouquinho, tanto da Via Varejo como de outras operações que você fez em 2017 que deram certo. E como é que foi o racional delas? Perfeito. Eu vou colocar a Via Varejo na tela, então. A Via Varejo é uma ação aí do setor, como ela própria diz, de comércio, setor varejista. A Via Varejo 1, a operação foi montada junto com os alunos do Top Traders 5.0. Nós entramos aqui na ação, a ação desenvolveu. Quando ela voltou aqui em janeiro, eu acompanhei esse grupo mais tempo, até recentemente, inclusive, nós entramos aqui, ela fez essa movimentação, nós acabamos de montar a posição. Quando ela fez esse candle aqui, que é uma estrela cadente, aproximadamente aqui no finalzinho aqui de fevereiro, nós realizamos lucro. E o interessante é que ela fez um candle mostrando que estávamos certo, mas depois ela subiu um pouco mais, mas o lucro estava no bolso. Então, o racional da operação era uma ação de varejo beneficiada do cenário de juros. E essa segunda entrada aqui, para quem não estava no papel ou estava somente parcial, foi uma linha de tendência sendo tocada, né? Então ela foi tocada e impulsionou o papel. Inclusive esse movimento aconteceu depois para quem manteve, não é todo mundo que realiza, para quem manteve a posição entre março e abril. E aí existia um plano ali de montar essa operação novamente no mês de março, né? No pós aí no mês de fevereiro, no pós-carnaval, nós compramos, mas aí realizamos o lucro no papel também, foi uma operação mais rápida. No rebalanceamento de carteira, nós abortamos a operação. Então, uma ação que hoje eu não tenho caixa mais, mas se tivesse nessa região de suporte aqui, por exemplo, eu compraria. Eu não tenho caixa no momento, mas eu acho que ela fecha esse gap também, mantém bons fundamentos. Então, legal. Foi a Via Varejo 1 e 2. O lucro não foi os 300% da Gerdau, mas foi na faixa de 16%, né? As duas operações somadas, a primeira 16%, mais um lucro baixo da outra operação, deve ter dado 22%, 23% somando as duas operações na Via Varejo. Então, legal. Outras duas operações que você tinha comentado foi a BR Malls e a CEMIG. A BR Malls aqui, segundo o papo que a gente teve, né? Os participantes do Top Trader 5.0 pegaram ela no médio de R$ 9,00 e zerou a operação na faixa dos 13. Pegaram. Foi uma operação bem fácil. Foi parecida com aquela da Hipermarcas que eu tinha feito, que deu aproximadamente 40% também, que foi pública. E, Thiago, isso daqui é o setup mais fácil que tem para pegar reversão, fundo duplo. Então, você pega o fundo duplo aqui, entra comprando no rompimento do eixo, né? Foi aqui região de 9 alguma coisa, mas a gente adianta o movimento. Então nós pegamos e aí depois vendemos a ação aqui quando ela já estava distante da média, embolsamos esse lucro e foi uma operação legal. O mesmo raciocínio, queda de juros, setor de varejo sendo beneficiado. Então foi
Fundo duplo com rompimento de eixo, muita gente resiste. Você vê que ela faz o pullback no eixo e desenvolve depois. Então foi a BR-Mos. E a outra operação foi CEMIG. Nós pegamos também, o grupo teve o privilégio de operar esse papel naquela época. A CEMIG, nós compramos um setup fácil também, teste de linha de tendência de alta. Eu vou reforçar essa linha, então naquele momento o mercado estava bem favorável. Teste de linha de tendência, né? A gente ficou namorando o papel, já estava no radar, tinha testado uma vez, testado duas, testado três. Aí o mercado desenvolveu uma alta forte, aqui nós vendemos num sinal de topo que houve na época, que era uma shooting star. O mercado inclusive voltou a subir, mas nós realizamos aqui. Então, um lucro de quase 50%. Muito bom, né? Muito bom. E nós estávamos esperando para comprar de novo aqui, ó. Eu já tinha circulado essa região. Aí eu falei pro pessoal, tenha calma que o mercado vai testar LTA de novo, mas aí o mercado... particularmente, Wagner Caetano, não tinha caixa para comprar nesse dia que ela abriu caindo 50%. Mas quem do meu grupo tinha, o comando foi de compra convicta aqui, né? Eu falei, pessoal, se eu tivesse aqui... Então, esse dia a ação buscou 5,14, agora está 7,63, né? Então, a pessoa falou, professor, você estava certo, realmente a ação. Valeu ter paciência para testar a LTA, só que a gente não imaginou que... Imaginamos que testaria a 8, ela testou a 5, mas então... O CEMIG abriu caindo 41,33, eu lembro bem exato o número, porque foi realmente emblemático, né? Porque além do Circuit Breaker, que assolou o mercado, ela ainda tinha anunciado que talvez não venderia tantos ativos como era imaginado. Então, ela ainda teve uma má notícia no dia que tudo caiu.